Vamos ver um vídeo polêmico aqui, aparentemente. One Piece, ninguém liga que o Oda tem o Che Guevara na parede. Esse vídeo aqui tem uns 3 títulos diferentes da Cariobaca. Um título mais apelativo do que outro. Tá usando bem o algoritmo e o sistema de teste. Mas aqui eu tenho que fazer um anúncio muito importante, porque vai ter problema nos comentários desse vídeo, vai ter briga na live, vai bater na mãe, jogar cadeira nos amigos. Vamos lá. Vamos falar algumas coisas importantes. Primeiro, vamos discutir as ideias, não xingar os amigos, beleza? Segundo, eu nunca falo, tipo, o que tem que se fazer, o que tem que votar. Eu não sou esse tipo de influência. Não, se você não votar em tal pessoa, você é burro. Se você lê One Piece e pensa XYZ, você é um merda, burro, não entende nada. Eu não sou desse tipo de filosofia. Por quê? Pra mim, as pessoas, na maior parte do tempo, vão tomar decisões e pensamentos desse tipo de questão política a partir das suas vivências. E não tem como eu falar que a vida da pessoa tá errada. O que ela sofreu, o que ela percebeu, o que ela viu, o que mudou a vida dela. Então as pessoas vão tomar decisões baseadas nesse tipo de coisa, certo? E eu não sinto que eu tenho moral para falar das pessoas. Alguns vão ter moral, vão sentir que tem moral e vão falar, mas eu não me sinto que eu tô nessa posição. Eu não quero ficar alimentando coisas que dividam. Eu quero falar de narrativa e fazer com que as pessoas possam apreciar melhor as histórias que elas gostam. Por isso que eu tento falar mais de coisa técnica. E cada um vai ter a sua interpretação. Tá tudo bem interpretar uma obra de um jeito, tá tudo bem interpretar a obra do outro, certo? Dito isso, eu acho que é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, que é o seguinte. Você não detém a obra, né? Você não pode falar que a obra é isso ou é aquilo. E você tá errado por pensar diferente. Ao mesmo tempo que você não pode falar que o que outra pessoa sentiu ou pensou lendo a obra é inútil, é irrelevante. Desde que a pessoa esteja falando, cara, essa aqui foi a minha interpretação por causa disso, tudo bem. Outra coisa é você imputar a obra como algo. A obra é isso. Pay. Aí você vai abrir espaço para uma discussão. Mas mesmo com tudo isso, né? Nas discussões acaba rolando um negócio que é tipo. As pessoas gostam de monopolizar a virtude, né? O meu lado que tá certo, o resto é inimigo. O meu lado que quer o bem, o outro lado quer o mal. Se a pessoa não pensa que nem eu, ela quer o mal. Só o meu lado pensa no pobre, só o meu lado pensa em acabar com violência, só o meu lado pensa nisso, naquilo. E tudo fica se extremando cada vez mais. Né? Eu não sinto que eu sou capacitado de discutir desse tipo de assunto. Eu não quero me envolver em política. Eu quero falar de narrativa. Só que as discussões que rolam em volta disso, que envolvem as histórias como obras, eu acho mais interessante de conversar. Então, vamos ver o que a Cario vai falar e se a gente concorda ou não. Eu vou deixar esse vídeo em 1.25x, porque a gente já tá há um bom tempo na live e falta muito vídeo ainda, tá acabando o tempo. Bora. One Piece é uma obra em defesa da revolução dos povos oprimidos do mundo. Nada disso. One Piece é a representação do paraíso ANCAP. Galera, pelo amor de Deus, One Piece é anime de lutinha. Acredito que quem é fã de One Piece já se deparou com esse tipo de comentário sobre a obra, o qual tenta relacionar ela a alguma posição política atual. E por que será que isso acontece? Os animes representam um forte crescimento na cultura, se tornando um mercado muito importante onde mais da metade da geração Z consome animes, pelo menos segundo o National Research Group, e com o Brasil sendo o terceiro maior mercado de animes fora do Japão e da China. Nesse sentido, tão importante quanto uma pesquisa de mercado para poder vender produtos, é tentar entender o impacto cultural das mídias asiáticas no nosso dia a dia. Mangás, animes, comics, danhuás, por estarem cada vez mais presentes na Donghua não. Donghua, sei lá como pronuncia. Não. Cultivação aqui nesse canal não. Vocês, leitores de cultivação, vocês financiam essa porra. É a mesma coisa das dungeons do Solo Leveling lá. Não tem como, mano. Nossa senhora. As histórias são muito... E o curioso é que não é só esse tipo de história que existe, né? Mas a única coisa que sai pra ficar popular é isso, mano. É bizarro, é bizarro. É a mesma coisa, tipo, eu lia manhwa há muito tempo. Eu li o Ragnarok do Lee Myung-jin, tem o Shunshu, aqui tem o Banya, tem o Gui, tem o... deve ter outro manhwa aqui. Aí tem o The Breaker, tem um monte de manhwa legal, só que eles eram da época antes do Webtoon, né? Mas a partir da época do Webtoon muitos manhwas foram seguindo a onda do Solo Leveling, né? E vai virando
aquela bola de neve estranha, né? Do Isekai. Tem um meme da expansão de domínio triplo, né? Que é o Isekai, o slop de cada país. O Isekai, a cultivação e o do japonês, o do coreano era o que? Era o Dungeon, era o Evolution, não sei, era do sistema, agora eu não lembro. Eu fico tipo, porra, tem tanta coisa legal, mas o que fica muito famoso acaba sendo essa parada mais e mais e mais e mais genérica, né? Então, estou na guerra contra a cultivação. Mentira. Inclusive, me recomendem boas histórias de cultivação, inclusive para quem não manja de cultivação, tá? Porque eu entendo que, assim como a gente não explica nada de elfo, esse tipo de coisa, porque já virou padrão, a cultivação muitas vezes parece estranha e não explica nada, porque já é conhecimento base de todo o público chinês. Eu sei um pouco, mas não sei tanto, assim, né? Eu conheço as divisões lá do Wuxia, etc., dos tipos de ficção, mas eu não sou um sommelier, né? Então, por favor, recomenda aqui embaixo, que eu quero ver histórias interessantes chinesas. Eu, inclusive, já vi alguns animes chineses, né? Então, um que eu acho legal, que me divertiu muito, foi o Quan Chi Gao Shou, que é o The King's Avatar, que fala sobre esportes. Eu achei legal. Meio estranho em alguns momentos, mas interessante. Nossa cultura, também vão influenciar as pessoas que consomem e criar novas subculturas, como, por exemplo, pedir pra você curtir e comentar esse vídeo, hein? Dentro desse grupo, um dos maiores destaques de sucesso é o mangá de One Piece, sendo o mangá mais vendido do mundo. E com a nova série da Netflix, ela se expande ainda mais aqui no Brasil, que não necessariamente fariam parte dessa esfera de animes e mangás. Ou seja, One Piece é uma obra que vale muito a pena ser disputada por fins políticos. Sua presença na cultura é bem grande e quem ganha essa disputa, pelo que ela representa junto da subcultura geek e otaku, pode enquadrar determinado grupo em uma ideologia. Nesse sentido, comunicadores políticos e suas diversas ideologias vão tentar articular One Piece com as suas ideias políticas e sociais. Esse articular que eu uso é um conceito de Stuart Hall, que consiste em fazer uma ligação entre ideologias que não necessariamente possuem ligação. Uma obra de arte, por exemplo, pode não ser de direita e nem de esquerda. Ela está aberta a inúmeras interpretações desde que isso respeite a coerência interna da própria obra. Isso aí, concordo com ela. Como aparece no meu vídeo curtinho de interpretação da arte. Nesse sentido, nós iremos abordar a obra saga por saga, buscando identificar qual é a leitura mais comum que fazem dela nessa parte, e ver se isso tem alguma coerência, e dando também a nossa leitura de One Piece, que no caso não será total. Essa total vai ficar para quando nós terminarmos de reler toda a obra em sua completude. Nesse primeiro vídeo, nós iremos abordar o arco inicial de One Piece até o arco de Alabasta. Antes de qualquer coisa, nós temos que tentar definir o que é esquerda e o que é direita. A gente vai tomar de base para essa parte do vídeo o Iclis Rodrigues, mas com a nossa leitura também. No vídeo, o professor coloca a direita e esquerda como dois eixos que baseiam a questão da desigualdade. A esquerda vai afirmar que a desigualdade é um problema social e historicamente construído e que nós devemos tentar reduzir isso ao máximo, e a direita vai defender que a desigualdade é algo natural. Ela é intrínseca ao ser humano, ela é imutável, e que se preocupar com isso seria ineficiente. Pode falar que a pobreza é ruim, né? A desigualdade é natural, mas a pobreza é ruim. Você tem que acabar com a pobreza. Mas as pessoas serão diferentes naturalmente. Tanto devemos nos esforçar para outras questões que não isso. Ou seja, para o Iclis, que utiliza bastante o filósofo político Roberto Nobbio. Esquerda e direita não são definidos nem pelo autoritarismo, nem pelo grau de centralização econômica. Essas duas características podem se associar a qualquer um desses dois espectros. Esquerda e direita também não necessariamente se associam a pautas civilizatórias, como feminismo, pauta LGBT, étnico-raciais e afins. Embora sim, a gente consiga obviamente associar essas lutas com a esquerda hoje em dia, assim como a centralização na economia e a redistribuição de renda. E a direita a gente tende a associar com maior grau de liberalização econômica, como na corrente neoliberal. E também é uma questão bastante agressiva com as pautas que são civilizatórias, com essa defesa de um cristianismo fundamentalista. Mas há que afirmar a existência de direitistas mais centralizadoras e autoritários, como Vargas no Brasil durante o Estado Novo, segundo o vídeo da Laura Sabino, ou Bismarck na Alemanha, que entrega direitos sociais através... Eu não vou nem entrar nas infinitas discussões de definições disso, de falar, não, é esquerda ou direita, sei o quê, porque cada um vai ter um parâmetro diferente. Tem gente que fala que Lula é de direita, que é de centro, que é de esquerda, que é de extrema esquerda. Entendeu? Aí viram uma coisa muito doida. Então, vamos para One Piece aqui. Tô ficando nervoso. Estado, para impedir a quebra do status quo pelo povo. Algo como mudar para preservar. Assim como há o grupo à esquerda menos centralizadora. Como a antiga Iugoslávia, o modelo de autogestão, onde a propriedade dos meios de produção não seriam estatais, mas sim coletivas. Ou o municipalismo libertário, de Murray Bockhin, mais associado ao anarquismo. Há também dois termos que associam a ambos, que é a questão do conservadorismo e do progressismo. Nós não vamos aprofundar horrores nisso. Felipe Gava Cardoso vai dizer em seu artigo que o conservadorismo é uma mudança cética diante da mudança. Não é a aversão necessariamente, mas sim o receio de não saber os seus impactos futuros. O conservador, então, tende a preferir aquilo que já existe, que já está consolidado devido à estabilidade. Ou seja, a postura do conservador é relativa ao ambiente onde ele está. Embora o autor reforce que tem sim uma certa recorrência temática no pensamento conservador. Já o progressista
progressismo, de acordo com o glossário político da BBC, remonta Mas aí também não é parâmetro, né? Caralho, tem umas fábulas. Cara, esses sites de notícia, pra mim, perderam toda a credibilidade depois de tanta merda que eles falaram. ao iluminismo e se associa à defesa E é muito engraçado, né? Que antes a Globo era odiada pela galera de esquerda. Aí, agora, a Globo é amada pela galera de esquerda e odiada pela galera de direita. Então, esses grupos não têm nenhum interesse além de se perpetuar no poder, né? progresso em relação à razão e ao indivíduo. Então não importa, eles não têm nenhum tipo de visão, é só o que me deixa no poder. Aí então, o que tá na moda? Ah, é direita. O que o governo tem poder? Direita, esquerda. Então eles ficam indo jogando os dois lados, né? Se associando futuramente no século XIX com o liberalismo pela questão da liberdade individual e ao socialismo pela questão da igualdade. A esquerda, então, tende a ser progressista porque o mundo hoje é desigual e mudanças são necessárias para poder abater essa desigualdade, enquanto a direita tende a ser conservadora porque já trata o mundo desigual em que nós vivemos como algo natural. Dito isso, agora vamos para o One Piece. Aí, graças a Deus. Ah! Sinto tretas nos comentários, o povo discutindo. Por favor, com educação, tá? Tanto com o amiguinho quanto com a Cário. Se for, debatam as ideias, o que vocês concordam, o que vocês discordam. Se começar a xingar o amiguinho, o próprio YouTube já vai dar o Shadowban em vocês, tá? Protagonista da obra. O Luffy é o capitão dos piratas de chapéu de palha. Ele é um criminoso nesse mundo de One Piece. Ele é alguém que pega o seu barco e se aventura por aí, fazendo o que ele bem entender, ajudando quem ele quer ajudar, combatendo quem ele acha que deve ser combatido, incentivando os sonhos das pessoas indo atrás do seu, que no caso é se tornar o rei dos piratas. Mas por que se tornar o rei dos piratas? A resposta é que ele quer ser o homem mais livre do mundo. Aí nós já entramos na nossa primeira zona de conflito em One Piece. A questão da liberdade na obra. De fato, para muitos... É virar monopólio da virtude, né? Não, se você é de esquerda que você quer liberdade. Não, se é de direita que você quer liberdade e tal. Inclusive, ela tá com o Kuroshitsuji ali no fundo. Isso é spoiler de próximos vídeos? leituras de One Piece, inclusive a nossa, a minha e a do co-roteirista, a liberdade é um ponto central. A gente já poderia falar logo de cara que isso se relaciona à emancipação da humanidade e levantar a nossa bandeirinha vermelha? Até poderia, mas a gente tem que lidar com certos pensamentos ainda de direita, que no caso também reivindicam isso. Por isso essa questão ficará para outra oportunidade quando nós avançarmos mais na obra. Antes de entrar nos outros protagonistas, bora falar dos antagonistas, que aparecem logo no começo da jornada do Luffy. Os primeiros grupos são outros piratas, como a Álvida e o Bug, que são pessoas que usam a sua liberdade para poder causar o mal a outras pessoas. A Álvida no começo ela exercia uma forte dominação no seu bando para eles manterem a limpeza do navio, ficarem falando bem dela, elogiando ela, oprimindo até o Kobe, que é um jovem que tem esse sonho de se tornar um marinheiro. Já o Bug ele é um caçador de tesouros meio genérico, que aterrorizava ali a população local e que mais pra frente Vão xingar muito porque ela chamou o Bug de genérico, né? ele vai ganhar uma relevância maior na obra. Temos também o Capitão Kuro, do arco do Usopp, que era um homem que queria abandonar a pirataria e que estava disposto a sacrificar toda a sua antiga tripulação para isso. Temos também o Don Krieg, que era um covarde que abusava das táticas disponíveis para os seus objetivos. Teve também o capitão lá da mandíbula de aço e o braço de machado, né? Que representa a parte corrupta da marinha e o Kobe representa a parte honesta da marinha, né? E o ideal da marinha de proteger e servir, enquanto o cara representa o ideal do governo de dominar e se impor, né? Dominar e amedrontar as pessoas. Então, isso vai ter isso na marinha como uma entidade que pode oprimir, né? E isso vai ser refletido no governo mundial, porque dentro da marinha vai ter as pessoas que querem o bem, mas o sistema está corrompido, elas tentam ajeitar o sistema por dentro, que é a questão do Garp. Enquanto vai ter no governo mundial, vai ser sujeira para todo lado, né? Tudo que é do governo mundial é sujo, CP9, CP0, Tenryubito. Sendo o seu maior deles encontrar o One Piece. E por fim, nós temos por último o Arlong, que no caso é o vilão ali do arco da Nami, que acredita que pelo fato dele ser um tritão, que ele é superior aos humanos, então ele oprimia ali as vilas pequenas e calmas desse lugar do Wish Blue. Isso aqui é cálculo de power scaling, tá? Isso aqui é cálculo de power scaling. Ali o povo quer saber o ângulo e o tamanho da casa que o personagem vira pra mostrar como que ele apica. Aqui o tamanho, o ângulo, a altura. É coisa de... Nossa, esses power scales são muito doidos. Vilas pequenas e calmas desse lugar do Wish Blue. Sai daí! Ou seja, no mesmo campo do Luffy tem essa galera que não é flor que se cheire, não. Mas também tem gente maneira. Tem o Shanks, tem o Barba Branca, tem o Gold Roger, tem os Piratas do Sol, como o Fisher Tiger e o Jinbei. Voltando então aos antagonistas. Nós temos a Marinha, uma instituição que é um braço executivo, cuja função é a garantia da lei e da ordem. Basicamente, eles são uma polícia mundial que patrulha os mares. Os primeiros representantes dessa ordem que aparecem representam um problema ali pro Luffy, que no caso são o Morgan Mão de Machado, o Nezumi, o Helmepo e o Smoker. O Morgan, ele é uma representação Smoker não! Oh, calma! da Marinha que abusava do seu poder e da sua... Mas lembrando que a primeira apresentação da ideia da Marinha é pelo Kobe, né?
Que é a apresentação positiva do idealismo da parada. A posição para taxar a população e controlá-la através do medo. E o seu filho sendo uma clara alusão ao nepotismo familiar. Já o Nezumi é um cara que ganhava dinheiro para poder fazer vista grossa ao que Arlong estava fazendo ali na ilha dele. Ele é um cara corrupto. Nós já vemos então que essa polícia em One Piece não é uma instituição perfeita. Tem corrupção dentro dela. Isso quer dizer que todo marinheiro é um completo corrupto? Não. Quando a gente observa bem, quando o Morgan Mão de Machado é derrotado, os outros marinheiros bem Sim, todos os marinheiros ali tinham um nível de virtude maior do que o Morgan. agradecem o que eles fizeram, por ter acabado com aquela tirania ali que o Morgan fazia. E a gente também vê que o Kobe, que também é claramente um cara muito gente boa, que não gosta dos abusos que os fortes fazem contra os fracos, que ele também vai se tornar um marinheiro. E também vamos ver outras figuras da marinha que são dignas da dúvida, como o Aokiji, por exemplo, o Garp, né, que é o avô do Luffy. Hoje em dia, digno da dúvida não tem pro Garp, né? O Garp é de fato o herói da marinha. Jaguar de Sal, que salvou a Nico Robin lá do Buster Call. Mas abordando um marinheiro específico, nós podemos citar o Smoker. Até então, o ato mais anti-institucional que ele tinha feito foi de se recusar em permanecer em Logital, quando a marinha manda ele fazer isso, e quando ele quer ir atrás do Luffy na Grand Line. Ele quer perseguir esse pirata que sorriu no cadafalso. Outro momento é que, depois dali da saga de Alabasta, a marinha queria abafar que foram os chapéus de palha que resolveram o problema, parabenizando ele, o Smoker. Ele então se recusou e ainda mandou ele se fu. Quando ele faz isso, o seu desrespeito à ordem institucional tem como objetivo a garantia da ordem social contra esse caos que é proporcionado pela pirataria. Ele mesmo diz que quando Roger fez o seu discurso em Logtown, que ele então criou a Era de Ouro dos Piratas. Ele mergulhou o mundo em um estado de medo e de caos, de não saber quando uma ilha iria ou não ser saqueada. Quando a gente para então aqui pra pensar, o Smoker, ele tá personificando essa ideia de que a marinha existe para proteger as pessoas. Sim. Quebrando então esse paradigma anterior que o Oda tinha estabelecido, de que o marinheiro até então era só um antagonista que o Luffy tinha que derrotar e combater, e que era um cara mau. Eu não acho que ele estabeleceu esse parâmetro, porque pra mim o primeiro parâmetro da marinha é o Kobe, e depois os marinheiros do Morgan Mão de Machado, né? Mas o Kobe, ele representa esse espírito. Então pra mim acaba que desde o início da história, eu até falo na minha análise, né? Ele já mostra como que as pessoas são boas e ruins. E aí vai ter esse tipo de pessoa em todos os lugares, né? Até porque dentre os piratas, o Luffy é um aventureiro, né? Quando se compara com o Arlong, com a Álvida, Don Krieg, Bug e outros, eles são criminosos mesmo, né? Cruéis. O Crocodile. São filhas da puta, mano. Total. O Luffy é mais de boa. Pô, o Roger tinha torturador na sua tripulação. Então, o mundo da pirataria é selvagem. Você pode ser um pirata que não quer fazer maldade, mas a maldade tá lá, né? Então corrupto, que era um desgraçado, que tinha que ser preso. Ele então quebra essas instituições dentro da marinha justamente porque ele tem essas boas intenções de não deixar que aquilo que o Roger criou em Logtown tanto tempo antes seja avançado por causa do Luffy, que acabou tendo uma reação muito parecida com a do Gold Roger. Ou seja, ele vê no Luffy uma figura tão parecida com a do Gold Roger que ele é então uma figura muito preocupante, que ele tem que ir atrás, que ele tem que combater. E também vemos que ele se importa sim com a população quando nós temos essa cena muito fofinha da criança ali que Muito acaba boa tropeçando, derrubando o sorvete na calça dele, e ele fala: poxa, desculpa, menininha, minha calça comeu o seu sorvete. Toma aqui, ó, compra outro pra você. Ou seja, os dois maiores polos sociais em One Piece são a marinha e a pirataria, que por prática não possuem uma hierarquia formal. Fazendo formal, tá, galera? Ainda tem sim uma hierarquia ali entre os piratas, de poder e domínio, só que a gente só vai ver isso um pouco mais pra frente na obra. E que a pirataria representa a liberdade, seja para fazer o bem ou o mal. E a marinha, essa sim possui uma hierarquia rígida ali que é bastante clara, aparenta ser uma instituição que pode funcionar, mas que tem esses problemas de corrupção interna, o que mais... Mas, no geral, no mundo de One Piece, a marinha funciona, né? É que a gente vê muito a perspectiva do Luffy. Mas quando a gente vê a perspectiva de outros personagens, por exemplo, o cara que mora em Long Ring, Long Island, quando aparece o Aokiji, o povo fica: cuidado, o almirante chegou, sei quem tá, a marinha. Aí ele fala: ué, que bom que a marinha chegou. A Luffy fala: ah, é verdade, eu esqueci, a gente é o vilão. A marinha do bem, a gente que tá errado. Aí, então, e o Aokiji vai lá pra proteger o velho. Então assim, pra pessoa normal de One Piece, a marinha é o que salva. Senão eles poderiam ser dominados pela Big Mom, pelo Crocodile, pelo Doflamingo, por um monte de... pelo Kaido. Um monte de ilha que ficam sob domínio deles. A ilha do Shanks é de boa. A do Barba Branca era de boa. Mas quem garante que não vai ser o Barba Negra? Entendeu? Então, pra pessoa normal de One Piece, você vai ter a marinha boa, você vai ter a marinha ruim. Mas, em geral, você vai ver que a população, tudo bem por manipulação de mentira do governo, igual acontece no nosso mundo também, né? Vai ficar ali do lado da mentira que a mídia conta, né? Tipo, ah, não, olha só, eles são muito malvados, esse cara aqui é muito malvado, sendo que às vezes não é exatamente isso. Mas quando você vê,
90% ou mais dos piratas de One Piece são filhas da puta. Criminosos canalhas. Enquanto você vê a maior parte da marinha é um marinheiro, mano. Os caras afundam um navio na marinha, matou um monte de marinheiro inocente, porra. Um monte de moleque de 18 anos que foi trabalhar. Pra ser cozinheiro, pra ser faxineiro, pra ser segurança. Entendeu? O problema da marinha vai estar nas posições maiores, né? Nos vice-almirantes, nos almirantes, em outras patentes relevantes, né? Que são pessoas ali que podem se usar do poder para corromper ou que estão direto na coleira dos Tenryubitos, que aí é o verdadeiro problema de tudo, né? O verdadeiro problema de tudo. Mas quando você vai ver, a maior parte dos marinheiros são pessoas normais. Matar marinheiro normal, você tá matando um cara, eu e você, sabe? É isso, você fez concurso público, virou marinheiro, tá sendo morto por pirata filha da puta. Então, para a maioria das pessoas no mundo de One Piece, a marinha é isso aí, é o que protege eles da ilha não ser saqueada pela Big Mom. Ou outra coisa equivalente, né? Porque, é ruim ter um marinheiro corrupto na cidade, tipo Morgan Mão de Machado? É. Mas tu pode ir e voltar da ilha, né? Tu ainda pode sair na rua. Tu trabalha, vai pagar imposto para proteção da corrupção? Sim. Mas e um Arlong? E um Arlong que vai matando todo mundo da ilha de pouco em pouco, proíbe todo mundo de sair da ilha, vai fazendo um monte de coisa cruel e malvada, né? Então é uma discussão que vai aparecer em algumas obras, inclusive, né? O mal maior e o mal menor. Né? O mal regional e o mal não regional, o mal internacional. Isso é uma coisa que acontece em Chainsaw Man, né? Que a máquina fala com os mafiosos lá. E os mafiosos falam, não, a gente está protegendo o Japão das outras máfias. A máfia da Yakuza pode ser fraca comparada às outras máfias internacionais. Mas a gente é forte o suficiente para se defender e evitar com que eles entrem aqui. Se você acabar com a gente, os outros poderes vão aparecer. E vocês estão ligados que isso acontece em favela também, né? Para quem não mora no Rio de Janeiro, locais assim. Uma das táticas de favela que tem, de quando facções dominam favelas, é botar traficantes de outros estados. Porque eles não têm ligação com a favela. Então, se tem uma favela que era do time A, da facção A, foi dominada pela facção B, a facção B vai botar soldados, né, traficantes, criminosos, que não são do Rio de Janeiro, são de Minas Gerais, do Amazonas, do Nordeste, e eles não vão ter conexão nenhuma. E aí, sabe o que eles vão fazer? Eles vão matar sem problema, eles não vão ter responsabilidade nenhuma, eles vão lidar com aquilo como um trabalho qualquer. Enquanto o crime A, que era da favela, eles vão ter um tratamento diferente com as pessoas, porque eles nasceram ali, eles foram criados ali, eles conhecem as pessoas. Então essas dinâmicas, né, de mal maior e mal menor existem. E em One Piece isso também vai aparecer indiretamente, nunca foi trabalhado diretamente pelo Oda, se eu não me engano, mas pela própria dinâmica do mundo rola, né? E aí? Você pode ser dominado pelo Chapéu de Palha. Olha só que legal. Mas tu vai arriscar a sorte? Historicamente, no mundo de One Piece só deu merda. O Luffy é o primeiro pirata aventureiro aí. Talvez tenha algum outro, né? Mas, mano, eu não confio em pirata de One Piece, não. Pra frente da obra também vai se revelar ser algo bem mais complexo. Para além disso, a obra também vai contar com aliados dos protagonistas, como reis, médicos, tritões, povos nativos, gigantes, guerreiros, outros piratas, como também terá outros antagonistas que não são nem piratas e nem marinheiros. Terá, por exemplo, os Chibukais, que são piratas que trabalham em nome da marinha, reis, organizações criminosas... Em nome do governo especificamente, né? A marinha é só um braço do governo, mas eles trabalham para o governo mundial. Piratas e nem marinheiros. Terá, por exemplo, os Chibukais, que são piratas que trabalham em nome da marinha, reis, organizações criminosas... É igual no mundo. Tudo bem que a marinha é a interface entre eles, né? Mas eles não respondem à marinha. Tanto é que o governo quer que os Chichibukais, assim como os corsários na vida real, façam coisas que às vezes nem a marinha sabe o que eles estão fazendo. É uma força secreta ali. Não secreta, mas é uma força que responde a uma outra cadeia de comando que tem autorizações que a marinha não tem e que se a marinha descobrir vai dar merda. Marinheiros. Terá, por exemplo, os Chibukais, que são piratas... Confia na marinha de One Piece? Cara, vamos ser sinceros. Se a gente fosse pessoas vivendo numa ilha de One Piece, todo mundo aqui odiaria o Luffy.
Acharia que ele é o demônio da Terra, criminoso de alta patente, sei que e tal. Todo mundo leria o jornal da Marinha, todo mundo ia acreditar no governo mundial. No Twitter, todo mundo adora falar, ai, sei que... Mano, se você no Twitter, você seria literalmente a pessoa que tá cantando pro Luffy morrer. A verdade é essa. Todo mundo acha que tá elevado fora da bolha, que a mídia não afeta. Quanto mais você se acha iluminado, mais bitolado você é. Fato. Quem não tem dúvida já tá bitolado. que trabalham em nome da Marinha, reis, organizações criminosas, outros tritões, um cara que se auto-intitula Deus, agentes secretos do governo mundial, a classe topo da cadeia social, que são os tenryubitos, carcereiros e inúmeros outros que não vão ser algo tão simples como a polícia ou o bandido. Ou seja, em One Piece nós temos uma complexidade que dificulta muito a gente sair rotulando tudo. No começo, tanto piratas quanto a Marinha têm pessoas boas e pessoas más, e representam conceitos opostos, ordem e caos, controle e liberdade. Mas ao mesmo tempo, eles se tingem um do outro. Há piratas que se usam da liberdade para poder oprimir os outros. E tem marinheiros que quebram as regras e as hierarquias para benefício próprio, como o Nezuko. 90% dos piratas usam a liberdade para oprimir os outros. Acabou. Tem um Shanks ali, que é mais meio cinza, mas um pouco mais claro. Você tem Barba Negra, Barba Branca. E o Luffy, o Roger. E o Roger é torturador. E aí? Tá liberado de torturar agora? Os piratas de One Piece são filhos da puta. O Luffy é um aventureiro. O resto é pirata. Você se deu bem com o pirata? Ótimo. Mas no momento que o Law precisar sacrificar uma ilha inteira para conseguir o que ele quer, ele vai sacrificar a ilha inteira. Foda-se, acabou. O Kid destrói a ilha sem nem precisar sacrificar. Então, né? Ou para o bem da população, como o Smoker. Conforme então a obra vai avançando, nós somos apresentados ao governo mundial, que é a instituição suprema por trás da Marinha, e também aos revolucionários, que são, no caso, os caras que estão ali ativamente lutando contra o governo mundial. Ou seja, isso os diferencia ali dos piratas. Mas esses dois grupos serão apresentados melhor em outro vídeo, visto que eles vão ser bem mais relevantes ali depois de Enies Lobby. Embora aqui muita coisa em One Piece seja já pincelada antes. Agora entrando no assunto principal desse vídeo. One Piece é de esquerda ou é de direita? Se todo mundo, quem tá no mundo de One Piece estaria batendo palma pra Kaino falando que o Ohara era realmente demônio, o caralho tinha que morrer. Duvida quanto? Ah, mas a história, meu professor de história. Caralho, mané, dentro do mundo de One Piece, Ohara era revisionista histórico que falava que a Terra era plana. Já começa por aí. A galera de Ohara questionava toda a história ensinada nas escolas do governo mundial. A galera de Ohara falava que tudo que você aprendeu na escola estava errado. A galera de Ohara falava, mas a gente não sabe exatamente o que eles falavam, né? Mas eles representam isso, eles representam a história suprimida pelo governo mundial, pela a mídia, pela a coisa que é convencionada na sociedade. A galera de Ohara falava do século perdido. Não pode falar do século perdido. A galera de Ohara falava que o governo mundial tá fazendo merda. O governo mundial não é bonzinho, a marinha tá fazendo merda. E aí todo mundo demônio, mata. Esses caras estão fazendo coisas antidemocráticas. Entendeu? Então, assim, o mundo de One Piece, ele não vai trabalhar com essas coisas de discussão de Twitter. Ele vai trabalhar com como hierarquias podem destruir as pessoas. E como a liberdade também pode ser um canal para maldade. E ele vai mostrar que o ideal... Por quê? Como que eles vão mostrar isso? Você vai ter tanto... Vamos trabalhar em sonhos em One Piece, né? Você vai ter o governo mundial destruindo o sonho das pessoas. E as pessoas que usam sua liberdade para pisar no sonho dos outros também. O Kaido, o Orochi e por aí vai, né? Então One Piece vai mostrar através do Luffy, na minha visão pelo menos, como que o ideal seria você ter a sua liberdade e não pisar na liberdade dos outros, não pisar no sonho dos outros. Né? Mesmo que você não vá ser amigo da pessoa, você dá um jeito de coexistir. Você conseguir usar a sua liberdade para fazer algo que ajude as outras pessoas. O Luffy não faz isso necessariamente, muitas vezes, conscientemente, mas também faz conscientemente em outros momentos. Mas ele usa para isso. E a história bota ele contra personagens que usam sua liberdade para diminuir, destruir o sonho dos outros. E aí você vai ter o debate que, eventualmente, vai ser mostrado também em relação a isso, que é
O Barba Negra, ele é o oposto do Luffy. Ao mesmo tempo que tem a mesma perspectiva final. O sonho dos homens não tem fim. Não ria do sonho de outra pessoa. O Barba Negra não ria do sonho dos outros. Mas ele vai passar por cima de todos para conseguir o próprio sonho. Enquanto o Luffy vai conseguir, com o apoio dos outros, chegar no próprio sonho. Porque o Luffy vai agregar, enquanto o Barba Negra vai tirar. Tanto é que, simbolicamente, literalmente, ele tira o poder do Barba Branca. Né? O poder dele suga as coisas. Ele tira o Ace da história, da vida do Luffy, e joga para execução. O Barba Negra, ele tem o poder de tirar as coisas. E ele vai tirar e passar por cima dos outros. Né? Enquanto o Luffy, ele vai sempre entregar um sonho de volta para a pessoa. Ele entrega a esperança, ele vai entregar o sonho, ele vai entregar a chuva, ele vai entregar a liberdade, ele vai entregar alguma coisa. Metaforicamente, simbolicamente ou literalmente. Então, quando a gente trabalha nesse tipo de coisa, dá para ver que, assim como vai ser bem comum de se encontrar no taoísmo, no budismo, no shintoísmo, existe um caminho do meio, onde você vai valorizar a sua liberdade e evitar de destruir os outros no processo. Né? Nem muita liberdade para virar uma anarquia, nem muito controle para não virar uma tirania. E aí você vai pegar elementos do governo chinês sobre que vai juntar, né, o budismo, o confucionismo e o taoísmo, que vai ter sobre a parental, tipo, piedade parental, que é como que os pais devem tratar os filhos, e como que isso se representa no governo, e como o governante tem que pensar em relação a isso. Aí a gente vai ter o mandato dos céus, que é o que garantiria um bom governo de um rei, e aí quando o rei perde o mandato dos céus, ele pode ser deposto. Claro que isso durante a história foi usado politicamente para tirar governantes que a elite não queria. Mas ali no confucionismo você vai achar a integração do indivíduo no coletivo e na subserviência à ordem, considerando que a ordem é um elemento positivo naquele contexto, a ordem que faz com que a soma seja maior do que o todo seja maior do que a soma das partes. E aí o confucionismo vai falar muito sobre isso, né? Sobre abaixar a cabeça para o coletivo, para o Estado, para esse tipo de coisa. Só que ele vai falar sobre a importância de quem está em cima zelar por quem está embaixo, do mais forte proteger o mais fraco, de você ser alguém que estende a mão para os outros, e por aí vai, né? Aí as pessoas acabam pegando partes dessas filosofias e usando as partes mais convenientes e deturpando tudo, certo? Então, como o Eiichiro Oda, um japonês que mora no Japão, estudou numa escola japonesa, vive numa sociedade japonesa, e ele vai escrever uma história que vai ter muita referência e inspiração de outras mídias japonesas e clássicos de literatura e folclore e histórias para criança, esse tipo de coisa vai vazar para lá, né? E aí você vai ter uma história que vai pegar os temas fantasiosos, ao mesmo tempo que vai pegar referências culturais e também a própria opinião do autor, que já deixou manifestado que eu não quero que vocês pensem em política quando vocês leiam One Piece. Eu não quero dizer nada com One Piece em relação à política. Eu quero que vocês leiam e esqueçam que eu, como autor, existo. É um mundo que segue sozinho. Entendeu? Então, o que parece que o Oda está dizendo ali é um elemento muito básico, importante da humanidade, que é as pessoas valorizarem a sua liberdade não como algo para se abusar nos outros, mas algo para colaborar com os outros. Né? Assim como o Luffy vai agregar a sua tripulação sendo um líder nato no sentido de ele não lidera porque ele demonstra comando. Ele lidera porque ele demonstra carisma. E as pessoas veem nele o que elas querem ser, a força que elas querem ter, a liberdade que elas querem atingir, a verdade que elas querem compreender. E aí elas se unem em volta do Luffy porque ele traz isso.
E aí você vai ter, né, no arquétipo do rei, esse tipo de questão da pessoa que vai reger pelo, pelo carisma e a pessoa que vai reger pelo terror. O do Flamengo vai ser um bom reflexo do Luffy em relação a tudo isso. Eu tenho 3 vídeos de 50 minutos cada um falando sobre Dressrosa, que é onde eu vou falar muito disso, sobre esses elementos. E aí a gente vai chegar no Luffy, que é o rei sem reino, né? Porque o Luffy, você vai falar de rei, você vai envolver muito um ambiente, né, que você vai reger, ajudar a crescer, a unir e tudo mais. Mas o Luffy, ele acaba, através da navegação, fazendo o mundo todo o reino dele, né? Todo aquele que dá a volta no mundo. E nesse processo, né, trazer a ideia de união não a um país, a uma região, mas a uma bandeira pirata que vai representar o que o Luffy diz, né? A liberdade. Uma liberdade muito específica de não é, é, destruir os outros, mas sim colaborar. Não que não vá ter problemas, mas que a essência deveria partir de um ponto positivo. Né? Isso, para mim, eu acho que é o início de uma discussão muito mais interessante e madura sobre o que é esses temas em One Piece. Não que estou criticando a Cariobaca, não. É bem o contrário. Eu estou pegando o que ela falou para poder elaborar mais. Mas é um ponto inicial de discussão melhor do que acontece no Twitter de se você é de X ou Y lendo One Piece, você é burro, não entendeu nada, você não é fã de verdade. Ou, One Piece é obviamente disso, olha só como o Luffy nasceu no mesmo dia do Karl Marx. Porra, isso aí é meio... É complicado, né, gente? Complicado demais. Então, a- é legal você falar, olha só esses elementos aqui que podem ser associados a elementos de esquerda. Que é verdade, toda coisa das okamas, né? Dos drags, trans, seja lá o que for, queer, em One Piece, é um elemento que é realmente muito mais associado à esquerda. É verdade. E o One Piece vai trabalhar essa questão da liberdade individual da pessoa, né? Também de viver a vida dela da forma que ela acha melhor, desde que isso não machuque os outros. Né? Então vai ter isso mesmo. E isso vai se estender para raças também, mas também até para os reis. Né? Porque em One Piece a gente vai ter uma questão muito clara de como o Luffy ele não tem problema com tipos de governo especificamente. Ele tem problema com pessoas mal intencionadas. Então o Luffy vai ajudar o Dalton lá em Drum Island a virar o chefe da vila. Talvez um novo rei, ou um xerife, um prefeito. Ele vai ajudar o Rei Cobra a voltar ao seu rei. Ele vai ajudar o rei de Dressrosa a voltar a ser um rei. Um ano, ficou anos sobre um Shogun filha da puta, destruindo todo mundo e o caralho. E aí, instantaneamente, o Luffy faz um banquete e restaura outro Shogun, né? O Momonosuke. Você vai ter mas na Ilha do Arlong, em Orange Island, ele volta o quê? Volta o xerife da vila, que é o cara do catavento. Então, o ponto não é, pelo menos pra mim, o que é cada ilha. Tipo, o Luffy. Se você for ver, é realmente muito engraçado. O Luffy restaura várias monarquias em One Piece. É só monarquia, uma depois da outra. Tá, 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 tá. Mas não é o ponto, né? O ponto é que o Luffy ele encontra as pessoas que estão bem orientadas, tem coração bondoso. E aí você vai ter novamente o arquétipo do rei em relação a isso, que vai juntar com o mandato do Celso, que está nos meus 3 vídeos de quase 3 horas ao todo, falando sobre isso tudo em Dressrosa especificamente. Então, o Luffy não tem um ponto específico, eu quero isso, eu quero aquilo, de governo para os outros. Que os outros se organizem da forma que para eles é melhor. Não gostou, sai da ilha, vai embora, faz outra coisa, procura outro lugar, tenta mudar de dentro para fora. Né? Então, para mim, essa discussão é muito mais interessante do que outros tipos de discussão. Eita! Temos que primeiro seguir o protagonista. Espera aí que meu fone desligou. Entrando
entrando no assunto principal desse vídeo. One Piece é de esquerda ou é de direita? Temos que primeiro seguir o protagonista, que no caso dessa obra carrega os maiores valores dela. Uma das acusações de que One Piece é ou não é de esquerda ou de direita é pelo fato do Luffy sair ajudando alguns reis aí ao longo da obra. E que ele quer se tornar o rei dos piratas. Sendo assim, então, é legal. O rei dos piratas é obviamente metafórico, né? Do que One Piece seria uma obra anarcomonarquista. Antes de irmos para a obra em si, bora conversar um pouco sobre esse conceito de anarcomonarquismo. Excluindo aqui a visão do J.R.R. Tolkien, que utiliza esse conceito muito mais para poder compor um universo mágico, uma estética onde o rei ele é mais um símbolo de moral do que um símbolo de autoridade necessariamente. É que isso vai ser muito similar ao arquétipo do rei bondoso, né? É o rei que as pessoas são convidadas a fazer parte do reino. Você, se não quiser fazer parte dele, você pode ir embora. Ele não vai te cobrar impostos. Você vai querer dar os impostos por você admirar aquele rei e saber que ele está fazendo um bom trabalho. E tem todas umas questões assim. Em One Piece isso vai se manifestar muito novamente em Dressrosa, com o rei Kiko, é o nome dele, agora eu não lembro, em relação do Flamengo. Que as pessoas dão dinheiro para ele. Não, vamos salvar, toma o dinheiro, sei o quê. Né? Então... esse elemento, né, é basicamente um feudo onde as pessoas que estão nele podem ir e voltar, e estando lá, né, quando esse rei se mostra digno, as pessoas voluntariamente ajudam, né? Voluntariamente doam, pagam taxas e coisas do tipo, para que essa ordem social continue. Aí você entra no negócio temático e simbólico, né, dessas coisas. Como teoria política já é um outro problema, né, mas ele está falando basicamente isso. Né? A parte do anarco está mais para, tipo, ninguém é obrigado a ficar, você pode sair e nada vai ser imposto a você. Tudo vai ser voluntário. E aí vai existir a figura de um rei que comanda aquela região sem impor. Ele vai só defender e proteger, mas nunca vai te impedir de ir e vir ou te impor algo que restringe a sua liberdade, né? Tipo, o imposto da vida. Então, mas aí isso é um negócio muito mais simbólico, temático, que vai ser, né, discutido pelo Tolkien, de fato. No meu vídeo de Dressrosa eu falo bem sobre isso. Ou de opressão. Ele é muito mais algo estético, moral, do que uma figura de comando. E vamos também ignorar essa visão do Salvador Dalí, que usa isso como uma forma de afronta ali à sociedade da época dele. A gente não consegue encontrar muita coisa séria sobre esse conceito em si. Nem anarquistas clássicos, nem contemporâneos falando sobre isso. E, gente, eu juro que eu tô tendo a maior boa fé. Mas é muito difícil acreditar não só numa postura prática disso, mas também teórica de algo que é tão contraditório. Os únicos textos que eu achei falando alguma coisa sobre isso são os dois autores relacionados a think tanks. Ou seja, uma sociedade de pensamento que tem como orientação influenciar o debate público, ao invés de elevar a nossa compreensão sobre a realidade. E, gente, tem problema nisso? Se tu vê as ideias e acha paias, fracas, pouco úteis ou que levam a gente pro abismo, sim, tem problema. Eu não vou entrar em detalhes desse termo, porque ele é um paradoxo completo. Além de que nenhum anarquista sério tentou defender essa parada. É um elemento, igual ela falou, muito mais simbólico, que vai trazer a discussão de um estado, um estado no sentido de um momento, né? Uma situação de perspectiva moral e social de uma ordem onde elementos... Porque se eu pegar a teoria monárquica, né, só vai ter parado sobre virtude, sobre de fato ser um bom governante, e não, mas tomar cuidado, né, com a tirania, e por aí vai. Então é um debate que vai sempre existir. Mas que seria, né, exatamente isso. É o bom rei. Né? Igual... A maior proponente disso é o Tolkien, nessas discussões filosóficas que ele está tendo para representar um ápice social onde os elementos corretos são valorizados. Né? Porque se você for pegar em relação à democracia, coisas do tipo, você tem muitos incentivos para coisas ruins acontecerem. O manual do ditador moderno, o Rules for Rulers, as regras para os governantes, são materiais bem interessantes de se estudar sobre isso, básico, né? Para ver como as chaves do poder acabam incentivando práticas que não levam o interesse do povo de fato, e aí a diferença de república para democracia, e por aí vai, enfim. Você pode dizer que é um elemento parecido com a proposta do Platão em relação à sociedade perfeita, que vai ser dividida igual um corpo, só que o Platão já vai falar, né, que tem a diferença entre o cérebro, o corpo, os músculos, né, e coisas do tipo. Mas assim, um elemento como discussão, eu acho legal, eu acho super interessante.
Porque tá falando mais de arquétipos, né? Como nós podemos perceber nos autores a seguir. Enrico Malatesta. Ele é um anarquista italiano que conceituou a anarquia da seguinte forma no seu livro Anarquismo e Anarquia. Anarquia é a sociedade organizada sem autoridade, compreendendo-se a autoridade como a faculdade de impor a própria vontade. Sim. Todavia, significa também o fato Não quer dizer que não tenha, né, governança, né? Acho que acaba sendo um problema muito grande que as pessoas juntam a palavra governo com governança. Estado com governança. Você não precisa de Estado ou governo para ter governança. A sua casa tem governança. Você tem as regras da sua casa, mas elas não são impostas por uma força externa. Ela é acordada normalmente é acordada entre a família, apesar de eventualmente ser imposta pelo pai, pela mãe, por aí vai. Às vezes até pela criança que manda na casa. Mas tem essa diferença, né? Regras existem, mas a forma né, que existe o Estado impondo isso através do monopólio da violência, acaba sendo uma discussão e tal. Aí, enfim, aí vai longe essas paradas aí. inevitável e benéfico de que aquele que melhor compreenda e saiba fazer alguma coisa consiga aceitar mais facilmente a sua opinião e sirva de guia nesta determinada coisa aos que são menos capazes. Um outro trecho ele fala isso aqui. A base fundamental do método anarquista é a liberdade, e por isso combatemos e continuaremos a combater tudo o que a violenta, qualquer que seja o regime dominante, monarquia, república ou qualquer outro. Outro anarquista, Piotr Kropotkin. A maior parte dos anarquistas hoje em dia eu não acho que seguem essa linha, não. Pelo menos os que eu tive contato, a maior parte dos anarquistas hoje em dia parecem querer mais Estado, só que do lado deles. Em seu texto, Anarquismo diz o seguinte: os anarquistas, portanto, enquanto combatem o atual monopólio da terra e o capitalismo, combatem com a mesma energia o Estado, que é o apoio principal do sistema. Hoje em dia, igual esse, por exemplo, esse anarquista aqui, eu não vejo hoje em dia combatendo o capitalismo e o Estado. Eu só vejo o anarquista que quer combater o capitalismo e aumentar o Estado. Não que não exista, mas eu acho que o que tomou conta do discurso público acabou sendo esse tipo, né? Eu tô enganado? Só eu que vejo isso? É que eu também não vou ficar dentro de bolha de política, eu tenho mais o que fazer, eu trabalho o dia inteiro. Então, mas pelo que eu vejo no que faz mais barulho, talvez seja o modo certo de falar, seria esse. Não combatem esta ou aquela forma de Estado, mas o Estado em si. Tanto realmente, é uma coisa que quando eu era adolescente, eu via mais isso. Eu via uma galera mais nessa vibe. Hoje em dia, eu não tô tendo mais contato com isso. Talvez porque eu não esteja na minha bolha, ou tenho, enfim, não sei o que pode ser. Anarquista quanto o republicano. Para se ter uma noção, nem mesmo uma administração socialista, como os marxistas propunham, ou a mais profunda democracia representativa, se salva. É uma grande mentira, né? Quebrada. Não, depois que. Não, fica quieto. Platão já dizia. Salvava das críticas dos anarquistas. Um texto do Bakunin já. Pois é, né? Exatamente. Não importa esses aí, ninguém sairia impune contra um anarquista de verdade. A mais profunda democracia representativa se salvava das críticas dos anarquistas. Um texto do Bakunin, já no final da sua vida, chamado Estatismo e Anarquia. Ou seja, os anarquistas históricos estão dizendo que são contra a monarquia e também contra a república democrática, seja atual ou não. O conceito de anarcomonarquismo parece servir só para dar sabor de radical para a ideia de ter um rei. Mas sendo bem sincera, por que uma sociedade pró-liberdade, anti-hierárquica, iria ter um rei, mesmo que simbólico? E se ele fosse só uma imagem, então ele não seria rei, seria... Aí eu vou ter que aprofundar nisso, que é, por que eles teriam um rei? Porque não foi imposto. É exatamente a situação do Luffy. O Luffy, ele não se torna rei, ou capitão é o rei do seu navio, ele não se torna capitão pela imposição da sua força. Ele se torna capitão porque todos os outros o escolhem para ser o capitão. Todos os outros o escolhem seguir. Todos os outros admiram ele e falam: a melhor posição para você estar é essa. E essa posição vai ajudar todos nós. Né? Mesma coisa lá em Dressrosa, ou em Alabasta, ou em qualquer outro lugar de One Piece nesse sentido. Né? Esses reis bondosos em One Piece, eles não se impõem como rei. Muitas vezes eles nem querem. O Luffy nem quer essa responsabilidade. Mas assim como o próprio Platão vai falar também, idealmente os políticos deveriam ser pessoas que não querem ser políticos. Que não almejam a política. Que não almejam essa força. Porque aqueles que querem isso vão ser os que vão utilizar de forma ruim. Né? Então, o rei Kiko, acho que esse é o nome dele, né? É o Kiko. O Luffy,
e outros personagens relevantes desse tipo de simbolismo no One Piece, as pessoas o elevam na posição de rei. Eles o elevam como figura a ser seguida. Eles não se impõem nisso. E aí os tiranos vão se impor. Essa que é a parte legal, né? O Orochi, o Stenryubitos, o Doflamingo, o Kaido, enfim, todos os personagens, eles vão se impor. O Arlong, ele vai se impor para ser seguido. Enquanto os outros não, né? Então, isso também, novamente, eu vou falar no meu vídeo de Dressrosa. Já falei, no caso, está disponível. São 3 vídeos de 50 minutos cada um. Você pode ir lá assistir depois desse vídeo. E aí que vem a parte simbólica disso, né, que tá falando. A governança do ambiente não foi imposta, né? Foi acordada. As pessoas escolhem aquela pessoa. Falam, mano, você tá aí, é melhor para todo mundo. E a pessoa que tá nesse poder, ela não tá no poder pela vontade do poder. Ela tá no poder porque fala, cara, eu preciso honrar essas pessoas, eu preciso retribuir o que elas me entregaram, eu preciso fazer valer da confiança delas. Elas confiaram em mim, eu preciso as proteger. E por aí vai, né? Então, isso que eu acho a parte mais interessante de conversar sobre isso em One Piece. E desse tipo de arquétipo de rei. Mais um ator ou então uma figura de virtude, talvez. Mas aí ele não precisa ser rei, a gente conhece várias pessoas virtuosas que podem te inspirar. Então vamos ao argumento próximo dessa ideia que se correlaciona com a obra. O primeiro diz que o One Piece é uma obra monarquista, pois os chapéus de palha defendem os postos dos reis de alguns lugares. E que por causa disso o Luffy não poderia ser anarquista, comunista. O que é engraçado, que de fato o Luffy restaura um monte de monarquia. Mas como a gente comentou mais cedo, ele não faz isso... vou restaurar essa monarquia. Ele identifica naquela pessoa, naquele grupo, um coração bom, um intuito bom, e no outro, uma vontade de restringir a liberdade e destruir o sonho das pessoas, né? E aí você vai ter desde vilas, como... que também vai ter o rei do Apol, né? Que vai ser mais um tirano, que vai se impor novamente. Mas o Dalton, que parece que é uma parada mais vila. O Chopper vive numa tribo, os caras são super inteligentes, mas eles vivem numa tribo pique indígena, né? E algumas outras cidades que vão ter uma dinâmica diferente. Mas, de fato, One Piece vai trabalhar muito com essa ideia do rei, porque é uma coisa que vai ter tanto na época das grandes navegações, né? Mas também, gente, pô, no Japão tem imperador até hoje. É simbólico, sei que e tal, mas você sabe que na escola do Japão eles ensinam como que o imperador é pica, né? Como que na guerra... Eles nem mostram muito da Segunda Guerra Mundial, né? Muitos japoneses falam, não, a Segunda Guerra Mundial foi... Não fizemos nada de errado. Tá tudo certo. Então, tem muito disso. Aí tem toda a história e valorização cultural e nacional da descendência do imperador em relação a Materazo e dos deuses, e como que eles fizeram bem pro Japão, não sei o quê. Socialista? Ou qualquer outro ista que você pensar. Vamos direto ao ponto? É verdade. O Luffy muitas vezes entrega o trono a outro governante, geralmente ao governante anterior. Ele não elimina o sistema de poder e nem cria democracias populares nos lugares que ele vai. Muitas vezes ele vai lá, bate no vilão que tá fazendo uma baguncinha no local, sendo injusto, prejudicando algum amigo dele. E depois que o vilão se ferrou, aí o povo volta e se organiza como era antes. Isso quer dizer que, de fato, se a gente considera uma perspectiva militante de que o socialista, o chapéu onde a gente enquadra anarquistas, socialistas, comunistas e afins, deveria estar... Bota anarquista junto de socialista, sendo que ela propriamente mostrou que a definição do anarquista original, pelo menos, vai contra tudo isso. Mas hoje em dia se bota tudo no mesmo balaio. Então por isso que eu acho que enfraqueceu muito essa perspectiva, né? Em prol da autogestão do povo, o Luffy não é nada disso. Agora, isso não é o suficiente para negar o viés de esquerda da obra, pois muitas vezes se olha para a restauração que os Chapéus de Palha fizeram, dando mais enfoque nas vezes que eles ajudaram os monarquistas e ignorando as vezes que eles não ajudaram. E isso é uma contradição que a galera de esquerda tem que lidar na sua argumentação. Agora, não serão apenas esses elementos que dirão o que a obra é ou deixa de ser. Tem que observar ela como um todo. Inclusive, o segundo argumento é: o protagonista não é a única coisa que compõe a obra. A obra tem um cenário, tem antagonistas, tem personagens secundários. Reduzir a obra ao que o protagonista faz ou deixa de fazer é ignorar outros pontos dela só para poder corroborar com o seu ponto. Isso quer dizer que nós temos que olhar o protagonista? Sim, mas os outros pontos da obra, os seus outros elementos, também. O terceiro argumento é que obras de arte, de forma geral, são contraditórias. A menos que sejam obras cuja única função é uma militância pura e simples,
E aí, pra mim, não vai ser uma obra de arte, vai ser uma panfletagem política. Simples. Que no caso a gente pode aí chamar então de panfleto estiloso, né? Ah, Cariobaca sabe, Cariobaca, que isso, Cariobaca. Rapaziada, a menina sabe, hein? Concorda comigo, logo inteligente. Nós veremos obras escritas por pessoas conservadoras que vão possibilitar interpretações progressistas e vice-versa, com os Sim. autores querendo ou não. Isso quer dizer que é impossível uma leitura conservadora dessa questão em One Piece? Que lida com líderes benevolentes, que guiam o povo com a sua sabedoria, e que seus grandes movimentos não necessariamente partem do povo, mas sim de grandes homens, que atuam como bastião contra o excesso da maioria? Não, não é impossível fazer uma leitura mais conservadora de One Piece. Mas há que ser justo com a obra para poder fazê-la. Ao invés de pegar um ponto muito específico, tratar como fato e ignorar os impactos desse fato. Nós vamos focar mais no primeiro argumento falado e deixar os outros para depois. Para a obra ter valores monarquistas e conservadores, o Luffy teria que apoiar todos os reis em todos os arcos? Não, seria bizarro isso. Além de que iria deixar a obra muito repetitiva. Isso não quer dizer que pelo Luffy ajudar reis, que ele tenha os valores de achar monarquias iradas. O melhor sistema de governo. O Luffy com o Momonosuke, bora virar samurai, caralho, isso aí, Shogun, bom demais. Caraca, o Loki reis vikings, irados, os vikings são reis, irado demais. Porra, aí complicou, Cariobaca, aí complicou, mano. O Luffy tá literalmente assim hoje em dia. Ou que a obra necessariamente diga isso. Então vamos pegar alguns casos onde o Luffy ele não restaura monarquias antigas, ignorando os casos onde o futuro do povo não tá em disputa, como em Little Garden, Baratie e Lockdown. Porra. O que tem em Little Garden? Tem dinossauro em Little Garden. O que você tá falando de Little Garden, Cariobaca? Ignorando os casos onde o futuro do povo não tá em disputa, como em Little Garden, Baratie Baratie é o restaurante. e Lockdown. E logo tá o governo mundial, né? Quando ele salva o Zoro no comecinho, Acho que ela tá falando que não, é pra não se importar com isso. Ah, beleza. Se não é pra se importar, beleza. Acho que ela fala, não. Pô, Logtown não tem monarquia. Eu falei, pô, caralho? Não me diga. Os Tiranossauro Rex lá. Monsieur, gostaria de lhe informar que o povo está fazendo um golpe. ele derrota o Morgan, que era um marinheiro tirano, deixando a marinha como uma força de administração regional bem mais equilibrada. Mas, Cario, a marinha mais pra frente faz o Buster Call. Tamo ligado, a gente vai lidar com isso no futuro. Quando ele derrota o Bug em Orange Town, ela volta a ser É o administrada prefeito, né? pela prefeitura. Quando ele derrota o Arlong, É isso que ele tá falando, né? O Luffy vai deixar as pessoas se organizarem do jeito que quiser. Quem que o Luffy é pra falar como cada ilha tem que se organizar? E ele sabe disso. Ele só vai embora. o governo volta a ser das prefeituras, das vilas. Quando Isso ele aí. derrota o Apple, que era rei de Drum, ele não chega e diz que o Dalton vai ser o novo rei. O povo nem queria o retorno da monarquia depois que a galera ali do Chapéu de Palha vai embora. Mas, Aí. Cario, e Skypiea, não me diga que ficará pro próximo vídeo. Vai ficar pro próximo vídeo, galera. Caso você não se lembre da saga de Alabasta, já que você deve ser um velho que leu isso há 20 anos atrás, a saga consiste no grupo ali dos Chapéus de Palha indo lá pra poder ajudar a amiga deles, que é a Vivi, e evitar uma revolução É o popular, Tiranossauro Rex, é verdade. que no caso estava sendo instigada por um agente externo, que vai colocando em conflito o povo e o exército do rei, deixando uma pilha de corpos nas ruas. Se a gente olhar por esse ponto, O Luffy vai remover tiranos, né? Como que a sociedade vai se organizar depois, não importa. Pra ele. parece que a gente vai ver o Luffy ajudar o rei a manter o seu trono. Mas, sinceramente, do fundo do meu coração, é burrice só olhar pra isso ignorando as outras coisas do arco. Como, por exemplo, a relação do Chapéu de Palha com a Vivi, as Com o fato do Luffy dar porrada em mulher e ninguém ligar. atitudes do rei e da Vivi. De graça, inclusive, tá? De graça. Perante isso, o motivo da revolução e a sabotagem do Crocodile. Vamos então por partes. Os Chapéus de Palha em nenhum momento ajudam a Vivi por ela ser uma princesa. O motivo inicial era o 1 bilhão de berries que a Nami pede pra poder ajudá-la. Mas Pior ainda, piratas! Piratas! Queiram dinheiro! depois, com o convívio, o motivo simplesmente se torna a amizade e consideração pelo que ela tá passando para impedir a tragédia de acontecer. Isso nos leva ao ponto 2. A Vivi se infiltrou na Baroque Works. Mas aí o que o povo vai falar é que você vai pelo caminho temático, né? É a Vivi, beleza, porque é amiga. Aí depois é Momonosuke, porque é amigo. Aí depois vai ser a menina lá de Dressrosa, porque eles vão... Como é que é o meme? Como é que é o meme? O Luffy encontra a princesa do arco e ajuda ela a acabar com os tiranos e voltar o governo legítimo. E a princesa do arco atual, inclusive, é o Loki, né?
trabalhou por mais de 1 ano com risco de ser descoberta. Descobriu o nome do chefão que estava lá arquitetando tudo pelas sombras e que estava tentando transformar Alabasta em uma utopia. Sofreu inúmeras tentativas de ir pro Vasco dentro da Baroque Works. Tudo isso para poder impedir o conflito e deter o Crocodile. Ela queria, ao máximo, uma solução pacífica pro problema. Toda vez que ela via um soldado ou um rebelde indo pro Vasco, ela ficava atônita. Ela só queria que a luta parasse. Além do mais, olha como o Cobra lida com a população nesse momento. E essa situação crítica do reino. Como ele lidou com o Toto e o Koza reclamando da falta de água, dando assistência pra eles. Ou quando o Koza e a Vivi brigam e o Cobra diz: E ninguém fala sobre como o Bon Clay matou milhões de sede, tortura em Alabasta. isso é coisa de criança, brigar é normal. Quando Carlos estava certo. Chaka pra eles. Ou quando o Koza e a Vivi brigam e o Cobra diz: isso é coisa de criança, brigar é normal. Quando o Chaka e o Peu falam pra revidar o ataque dos rebeldes, ele diz que tem que ter paciência e que isso destruiria o país. Porque o país são as pessoas. E que o verdadeiro inimigo é quem as está instigando a ira. Tanto que no dia do ataque dos rebeldes, ele planejava deixar os revoltosos destruírem o palácio. É burro pra caralho também, né? Porra, Rei Cobra, caralho. Só fez merda, morreu, se fudeu. Porra, foi ser trouxa? O exército fosse lidar com o Crocodile, que era o verdadeiro problema. No nosso terceiro ponto é o motivo da revolta. Basicamente, um carregamento de Dance Power, que é uma substância que faz chover roubando a chuva de outros lugares, apareceu no meio da capital do reino. E a partir daí começou a chover apenas ali, enquanto as outras regiões eram todas prejudicadas. Com a seca, as pessoas começaram a entrar no Vasco, o que criou a revolta contra o rei. Não por ser uma monarquia, mas por uma suposta má gestão e corrupção. Isso nos leva ao nosso quarto ponto. Aqui, ó, o Thiago mandou a cal aqui, ó. Mano, o Luffy soltou o Crocodile de Impel Down que saiu matando carcereiros e marinheiros em Marineford. Pais de família que só estavam tendo seu ganha-pão. Luffy vilão é fato. É fato, 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 fato. Uma quantidade de marinheiro inocente que o Luffy já matou? Nossa senhora. Que é que tudo isso foi orquestrado pelo Crocodile para poder enfraquecer o rei, sair como um herói e transformar o país em uma potência bélica, sob o seu comando, principalmente como Pluto, uma arma de capacidades destrutivas enormes. No fim da saga, o Smoker descobre o navio da Baroque Works que estava atrapalhando as chuvas. Com o impedimento, então, dessa operação, a chuva cai e o conflito entre os rebeldes e a guarda acaba. Ou seja, a revolta não foi criada por um desconforto real com o governo de Alabasta. Ela foi fabricada de dentro para fora, com o intuito de enfraquecer o país e facilitar a apropriação do poder por um poder externo. No anime, esse agente externo é o Crocodile. Na vida real, tende a ser uma potência estrangeira, através do fenômeno da guerra híbrida, que é o uso de inúmeros instrumentos, além da força, para desestabilizar um país, como desinformação, incentivo ao crime, uso de conflitos sociais internos e entre outros, com o intuito de controlar a política interna dele. É óbvio que estamos fazendo a nossa licença poética aqui para poder falar sobre esse assunto. Mas é aquilo, se existe um termo anarcomonarquista, eu posso dizer que a saga de Alabasta, para além de se é de esquerda ou de direita, é uma saga sobre soberania. Não para passar por cima de outro, mas para ter o seu destino atrelado ao seu povo. Se a Isso aí. gente pega do ponto de vista que a esquerda tende a ser igualitária, ainda ocorre a manutenção da hierarquia dentro do país entre o rei e o seu povo, por mais que ele seja validado em condições normais pela população. Do ponto de vista progressista social, tomando como progresso o aumento do bem-estar da população, o rei era bastante preocupado com isso. Certamente muito mais do que o Crocodile. Os revoltosos, então, eram críticos Certamente mais do que a maioria dos políticos brasileiros. ao rei, porque eles acreditavam que os problemas ali do povo eram frutos da intenção do Cobra, e não de uma sabotagem externa. Ou seja, eles estavam sofrendo com uma propaganda que confundia a sua percepção da realidade. Se os planos do Crocodile tivessem dado certo, eu tenho certeza que ele não aceitaria tão facilmente reclamações como aquela que o Koza fez ao Cobra, ou que diante de uma possível revolta que ele não ia simplesmente vascar geral ali. Afinal, era desse jeito que ele tratava os seus subordinados da Baroque Works. Ou seja, da mesma forma que há marinheiros bons e maus, piratas bons e maus, Frieza matou menos do que o Luffy, by the way. Não, calma aí. Calma aí, cara. Não, aí... A resenha tá saindo de controle, mano. A resenha tá saindo de controle. Por falar que o Frieza matou menos que o Luffy. Que o Luffy matou mais do que o Frieza. Calma. A resenha tá saindo de controle, mano. Caralho, o Frieza explodindo planetas. Matando a raça do Saiyajin inteira. Calma, mano. Calma. O Luffy é criminoso, mas não tanto, mano. Ele só bate em mulher, né? Porra, faz tráfico de animal, entendeu? Rouba inocente. Eles tentaram roubar o povo de Skype, né? Vocês lembram disso? Eles tentaram roubar o povo de Skype. Eles fugiram com o ouro de Skype. Então, né? Matam inocentes, mas, porra,
comparar com Frieza já é demais. Bate criança. Tem reis que são bons e maus. E o Cobra e a Vivi só são definidos como bons pela obra porque eles zelam pelas pessoas. Porque diante da seca, ele não ensinou a pescar. Ele foi lá e deu peixe. Porque diante do país cair num enxame de violência, ela arriscou a vida ao entrar em uma organização criminosa para poder descobrir o líder. Porque quando o povo estava revoltoso, ele preferiu atacar o verdadeiro inimigo, que era o Crocodile, do que virar as armas contra a própria população. Beta. Fraco. Melhor ser temido do que amado. Cadê você estudando Leviatã, Cobra? Pô, já tá tudo no mesmo tipo ali, Leviatã, Cobra Gigante. Porra, aí esperava mais, mano. Cara, esses reis estão muito fracos. Cadê a mão de ferro? Em comparação, nós temos o Crocoboy, que queria ser o soberano de Alabasta e tratava todos seus subordinados como peças descartáveis, em qualquer falha que eles cometessem. Para ele, a única coisa que importava era a eficiência dos seus subordinados, e não eles em si. E é esse cara que a obra tá tratando como vilão. Então a obra tá claramente dizendo que um bom líder é aquele que se doa pelo seu povo, Isso que aí. não trata É basicamente o que a gente conversou mais cedo. com a sua propriedade que ele poderia usar como ele bem quisesse, como o Apple faz em Drum, mas que os ajuda e os ouve. Nesse sentido, o Cobra, ele tem a sua soberania validada pelo povo, e não pela força. Isso aí. A menina sabe, rapaziada. Um governante que zela pelo seu povo só pelo bem-estar, sem nenhuma outra artimanha política, é algo que só poderia acontecer na ficção mesmo. Digo E é o que o Tolkien tá falando, exatamente, né? A ficção, por mais que seja inalcançável, assim como o símbolo dos heróis, elas são o guia. Você nunca vai alcançar, mas o seu processo de evolução gradativa para tentar alcançar vai te fazer uma pessoa melhor do que você era ontem. E a partir do processo que você começa a ser melhor do que ontem todos os dias, eventualmente você se aproxima daquilo que você gostaria de se tornar. E você faz um impacto positivo em volta de você. É por isso que o Tolkien vai usar esses elementos como um guia artístico e simbólico para transformar a sociedade, criando o novo mito inglês. Já que para ele a Inglaterra não tinha um mito fundador. E essa vai virar a mitologia inglesa. Né? E aí esses elementos vão ser a mesma coisa dos heróis clássicos inalcançáveis, que mesmo com tragédias, com lapsos de julgamento e tudo mais, né, eles vão mostrar algumas virtudes específicas que podem ser espelhadas em você e você tentar ser igual a eles nessas características para então ser melhor do que ontem, melhor do que ontem, melhor do que ontem e eventualmente ser alguém muito melhor do que você poderia ser. Entendeu? de qualquer jeito, é isso. O bom líder, ou governo, é o governo que ama o seu povo. Cário, você esqueceu de uma coisa. E quanto ao Ruffy querer ser o rei dos piratas, isso não é anarcomonarquismo? Eu tô achando engraçado que ela tá falando muito da questão do anarcomonarquismo, mas nesse vídeo ela tá batendo na galera que fala que o One Piece é comunista. Tanto é que esse vídeo teve 3 títulos, né, cara? Eu vi os 3 títulos. Tá bom? Eu vi os 3 títulos desse vídeo. Mas ela tá se focando muito nesse argumento. Ou ela tá sendo muito safada, ou a Cário tá sendo muito safada e vou usar uma coisa pra fazer uma diversão para outra, né? Olha só, você que fala, vou usar o tema que ficou, o termo que ficou famoso por ser ridículo na internet pra bater no lado que tá xingando o tema de ridículo. Ou ela não percebeu que ela foi tipo, eu quero bater aqui, né? Vou bater aqui. Aí ele faz igual, deu uma volta aqui e bateu aqui, tá ligado? Que é anarcomonarquista só porque o cara não quer ser restringido por nenhuma lei parece meio forçado pra mim. Parece simplesmente que ele é um anarquista ou um liberal radical, defensor da liberdade negativa, que é de não ter restrições. Se eu sentir que nós temos que voltar... Eu acho que não é isso, né? Não acho que o Luffy ele defenda a questão de não ter restrições. Porque o Luffy se restringe constantemente durante a história. Tudo bem que às vezes não, né? Quando ele bate na Vivi, dá um Here we are, don't turn away. Ele dá um, né? Tem um momentinho ali que o Luffy tá totalmente livre. O Luffy vira Nika totalmente livre, bate na Nami, bate no Chopper, bate em criança, bate em mulher, bate em todo mundo. Esse é o Luffy verdadeiramente livre, né? Mas o Luffy se restringe durante a história inteira. Porque ele poderia passar por cima dos outros, mas ele não o faz. Então, não é que ele quer a liberdade absoluta. Ele quer a liberdade para fazer os seus desejos, as suas vontades, de uma forma que ele não impacte negativamente os outros. E que os outros não impactem negativamente ele. Então, nisso sim. Mas é que liberdade. Eu não acho que o Luffy quer essa liberdade toda. Até porque ele sabe que ele
está limitado por vários elementos, né? Mas é todo o processo simbólico disso, claro, que é o que mais importa. Isso nos próximos vídeos, a gente volta. Ou seja, a conclusão que a gente chega é: não tem como concluir, por enquanto. Não tem como concluir se One Piece é de direita ou de esquerda só com o que nós temos em Alabasta. É possível a gente dizer que o Crocodile apresenta um comportamento mais reacionário do que, pelo menos, a realeza de Alabasta no que tange a relação com a sua população. Então, o Chapéu de Palha... Pô, eu acho que eu discordo dessa frase. Você falar que o Crocodile tem um comportamento reacionário, você tá querendo fazendo uma ligação clara, usando um termo que a esquerda usa para falar mal da direita, e ela falando que então a direita seria o equivalente ao Crocodile. Mesmo que você não tenha intenção de falar isso, você aponta para essa direção com força, querendo dizer que isso seria um governo de direita. Só que você pode ter 1001 exemplos de governos de esquerda que fazem a mesma coisa, né? Afinal, é muito comum ditadores de esquerda e direita fuzilarem os seus idiotas úteis, ou massa de manobra, ou até também a sua disputa de poder. Eu preciso de 5 generais para conquistar o poder. Mas a partir do momento que eu conquisto o poder, 5 generais vão disputar o poder. Eu só preciso de 2. Mata 3. Isso aí foi uma tática clássica de qualquer tipo de governo tirânico que aconteceu na Rússia, em Cuba, na América Latina, na China, no Japão, em todo lugar. Né? Então, eu acho que tem que tomar cuidado com isso. Igual ela botou anarquista, que ela mesma definiu como não sendo parte do espectro do socialista que quer um Estado grande, ela botou tudo no mesmo chapéu, na mesma caixa. Aqui acho que ela acabou fazendo, não, acho que foi sem querer na minha visão, de tipo, ele vai ser mais reacionário, só que essa palavra tá ligada à direita, logo tá querendo dizer que o Crocodile é o Bolsonaro, entendeu? Assim como o Kaido era o Bolsonaro e o Luffy era o Lula, sei lá. Teve essas viagens na comunidade One Piece, né? O povo fica muito... a liberdade demais na hora de interpretar One Piece, sabe? Então, acho que é importante tomar cuidado, porque o que o Crocodile tem é uma atitude tirânica. O Crocodile tem uma atitude tirânica, e isso não é exclusivo de nenhum tipo de governo. Nenhum espectro. Eles estavam garantindo a conservação do soberano que era mais favorável à população, por garantir a existência dela. O Barba Branca é o Lula, verdade. Mas ainda é uma situação onde a população não escolhe exatamente o seu soberano. Onde as políticas são feitas de cima para baixo pelos aristocratas. O que é uma limitação à democracia e à liberdade. Agora, a saga certamente aborda a questão da autodeterminação e da soberania dos povos. Que são pautas que são evocadas tanto pela esquerda quanto pela direita. Mas é claro... Isso é porque todo mundo... aquilo que a gente comentou no início. Existe monopólio da virtude. Não, eu defendo a liberdade. Não, eu defendo a liberdade. E aí você pode ter as discussões em relação a isso. E pra mim o que mais importa é quando eu converso com a pessoa e vejo que ela não é uma pessoa ruim. Talvez a gente discorde de algumas coisas. Mas a gente parte de um ponto positivo, de um ponto de uma vontade genuína, ou você parte do ponto de vista de, na verdade, você só quer comandar. Que muita gente é assim. Elas entram em pautas não pela vontade real. E elas nem percebem isso. Elas entram em pauta, primeiro, para pertencer a algo, e segundo, para fazer com que os outros pensem como ela. Né? Para impor alguma coisa. Aí é muito complicado. Claro que no Brasil, nos anos recentes, essa questão está mais atrelada à esquerda. E historicamente está mais associado aos processos de libertação em África. Mas, por sorte, One Piece ainda tem inúmeros capítulos para nós analisarmos essa questão. Acho debatível. Porque, por exemplo, tudo bem que tem gente que fala que o Lula não é de esquerda, mas vamos botar ele na esquerda, tá? O Brasil estaria sendo governado pela esquerda durante 30 anos. E aí você tem o mesmo argumento de vou tirar 50 zilhões da fome todos os anos, mas nunca tiro. E aí você fala, pô, isso aí é o quê? Aí você começa a discussão de corrupção e de destruição da população, aí vai ter Bolsonaro no meio, eu falar que fez merda, diminuiu a educação, e aí pra deixar o povo burro, sei o quê. E vai ter uma confusão do caralho em relação a isso, e ninguém vai querer os seus problemas. Todo mundo empurra o problema pro outro, né? É igual o partido alemão, lá na Alemanha, nacionalista, né? Ninguém quer ele, é de direita, de esquerda, de direita, de esquerda. Ninguém quer. Mas no final, cara, é um governo tirânico. Governos tirânicos não tem compromisso com a ideologia, gente. Se vocês pararam pra pensar nisso, nenhum governo tirânico quer saber de ideologia. Todos eles querem poder. O que vai dar poder pra eles? É isso que eles vão fazer.
Então, se você gostou, curta, comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos, que nós podemos continuar essa saga lendo todos os próximos arcos de One Piece e trazendo essa análise de forma mais aprofundada. Também cogite entrar para o nosso... Gostei do vídeo dela, acho que dá pra comentar muita coisa. Foi bem interessante. A Cariobaca, independente de eu concordar 100% dela, ou né, a gente ter visões diferentes de algumas coisas, eu acho que ela partiu desse ponto do elemento mais importante, que é ter a vontade de uma discussão honesta. Vamos falar das coisas da forma mais justa e honesta possível, buscando uma conversa que gere um enriquecimento na comunidade, no intelectual, essas coisas, sabe? Então, como ela parte desse princípio de uma discussão genuína pelo interesse ao desenvolvimento de uma percepção mais refinada sobre a obra ou sobre a comunidade e a interação dela com a obra, eu acho que esse vídeo é um grande acerto, eu fico feliz dela ter feito isso. Eu não me proponho a fazer isso, eu passo longe porque eu acho que as pessoas na internet são muito exageradas com isso e vão sempre deturpar o que você disse. Talvez vão deturpar alguma coisa que eu falei aqui, por mais que tenha alguma coisa tenha sido brincadeira, obviamente, ou tenha sido algum questionamento para fazer a mente girar. Vão fazer alguma maldade comigo. E eu também não sou perfeito, falo merda, às vezes não sei do que eu tô falando, mas tô sempre disposto a aprender. Mas eu acho que no campo político essas coisas não têm espaço, né? No Brasil essas coisas não têm espaço. Nos Estados Unidos também não, não é no mundo todo hoje em dia não, né? Eles vão tentar ser o mais canalhas possíveis com você. Espero que a Cariobaca não seja alvo disso. Se ela precisar de alguma ajuda, só avisar, porque eu sei como é que o público pode ser selvagem e não pensar e querer proteger e fazer espantalhos, proteger sua visão de mundo, fazer espantalhos, exageros e tal. É muito bom, gostei do vídeo, gostei. Parabéns, Cário. Tamo junto.